Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Quem estiver assistindo, por favor, nos dê um ok, se tiver o áudio ok, se tiver a imagem ok. Estamos aí com alguns probleminhas técnicos, vamos atrasar um pouquinho a live. Aparentemente, tudo ok? Tudo ok? Suporte? Então vamos começar. Boa tarde, pessoal. Vamos falar hoje sobre boa tarde. Áudio ok, imagem ok, pessoal do suporte. Então tá, vamos começar essa live. Boa tarde, pessoal. Hoje temos um assunto muito delicado para falar, mas também um assunto muito feliz. Vamos falar sobre moda inclusiva. E trago hoje para conversar com a gente a designer de moda e também mestre, Ingrid Peu, uma amiga incrível que o Colégio Adventista me deu. Nós fizemos o ensino médio juntas. Ela foi fazer faculdade fora, mas esses detalhes ela vai contar pra gente. Então vamos chamar a Ingrid para participar da live com a gente? Boa tarde, Oi, linda, tudo bem? tudo bem? E você, tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. Eu estava contando aqui pro pessoal um pouquinho da nossa história como amigas, que é Muito surpreendente, bem. né? Sim, Nos conhecemos lá no Colégio Adventista e desde então a gente não se largou mais. e faz tempo. Vai. Foi um dos melhores presentes do ensino médio, ter você como amiga. Ai, só linda. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, como que foi para você, onde você estudou. Tá. A minha formação, a minha graduação é em design de moda. Eu fiz a faculdade no Paraná, eu fiz a UTFPR, que é a Tecnológica Federal do Paraná. E aí, durante a faculdade, eu já sentia que eu gostava da pesquisa, que eu queria ir além, sabe? Que eu trabalhei um tempo como designer, mas eu não tinha aquela paixão pelo designer como eu tenho pela pesquisa. Hum. E aí eu acabei decidindo que eu iria fazer um mestrado. Já durante a faculdade eu fui pensando nisso. E quando eu fui fazer o mestrado, ainda tinha muito pouco sobre moda inclusiva. Ainda era um assunto bem até vago para mim, eu não sabia muito sobre. Eu sabia os princípios da moda, né? A parte prática da moda eu sabia. E aí eu vim fazer mestrado aqui na UMEC, né, a Universidade de Mogi das Cruzes. E aí eu arrumei um orientador, na verdade eu fiz tudo o contrário. Primeiro eu arrumei o orientador, depois a gente conversou sobre o que a gente ia fazer. E aí eu tinha ouvido muito vagamente sobre moda inclusiva, não tinha nada muito ainda, nenhuma informação muito concreta. Eu comecei a pesquisar e eu comecei a achar muito interessante. E eu achei que era um assunto muito novo, então que tinha muito que se pesquisar. E aí eu decidi fazer o mestrado, fazer a minha dissertação em moda inclusiva. Ah, o mestrado que eu fiz, né, é em ciência e tecnologia em saúde. Então eu entrei na parte da tecnologia e um pouco Aham. na parte da saúde. E eu fiz uma pesquisa aqui no Centro de Paradesporto, aqui de Mogi das Cruzes, com os participantes, né, eles são esportistas das atividades paralímpicas. E aí eu entrevistei muita gente, muita gente, muita gente. E para mim foi um mundo novo, foi coisa que eu falei, gente, o que é isso? Sabe, eu achei muito legal a pesquisa. Foi uma pesquisa gostosa, eu aprendi muito, muita coisa. E aí finalizei o meu mestrado e hoje eu sou professora no Instituto Federal do Piauí.
Eu dou Aham. disciplinas práticas no design de moda, mas como eu dou as aulas de modelagem, e aí mais para frente eu vou explicar melhor como isso é, mas um dos princípios da moda inclusiva é que a modelagem seja adequada. E como eu atuo na prática nisso, eu oriento também alunos que fazem as pesquisas deles em moda inclusiva, eu oriento em trabalhos de conclusão de curso, em trabalho de projeto integrador, eu oriento eles, então eu continuei pesquisando nessa área, né? Uhum. Deixa eu te falar, e você encontrou muita dificuldade para, não só na questão da pesquisa, mas em material também, assim, as pessoas estão falando sobre o tema, elas sabem o que é moda inclusiva. O que é moda inclusiva, assim, de forma conceitual? Então, sim, eu tive bastante dificuldade, porque assim, a gente pensa que moda inclusiva é uma coisa e na verdade é outra, então a gente fica perdido. Eu vou explicar para vocês, assim todo mundo sai entendendo bem os princípios, né? Então, o que é incluir? É agregar todo mundo. A moda inclusiva, e eu li uma vez, eu vou começar falando sobre isso. Enquanto eu fazia minha pesquisa, eu li um texto que eu achei interessantíssimo, que falava sobre o inclusivo e o exclusivo. Uhum, O objetivo da moda inclusiva é incluir todas as pessoas, mas todas as pessoas não são iguais. uhum, Então, é meio que contraditório, digamos. O objetivo da moda inclusiva é que, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência física e ela usa essa roupa, que uma pessoa que não tem essa deficiência também possa usar a roupa. Só que quando a gente fala de moda, a gente tem uma dificuldade muito grande porque não existe uma tabela de medidas. As empresas têm uma tabela de medidas. Então a uhum. tabela está lá. As pessoas no tamanho P têm o busto tamanho tal, a cintura tamanho tal, quadril tamanho tal, tem mais ou menos tal altura. Tem, existe. Cada empresa tem. A ABNT tem uma tabela de medidas, só que na prática isso não acontece. Por quê? Por exemplo, o Brasil tem vários tipos de corpos. Porque o Brasil a gente sabe que é uma mistura. Aqui é Exatamente. Principalmente pessoa. aqui, né? Exatamente. A A gente gente. tem influência de várias nações diferentes, né? Então a miscigenação criou ali uma estrutura física não muito comum. Exatamente. A gente vê até dentro de uma família, às vezes uma irmã é mais alta, a outra é mais baixinha, uma é mais magra, a outra é mais gordinha. Tem esse. Então, não tem como a gente definir que existe uma tabela de medidas padrão. Na moda, Uhum. inclusive, é pior ainda, porque é tudo muito relativo. A moda, inclusive, a gente pensa num primeiro momento em deficiente físico, mas não só deficiente físico. O objetivo da moda inclusiva é contemplar quem foge da tabela padrão. Só que a maioria das pessoas foge, entende? E aí a gente fica assim, bitolada, deficiente físico. Mas não é só deficiente físico. É, por exemplo, uma pessoa que é ou é muito alta, ou uma pessoa com ananismo, uma pessoa que é o plus size, que a gente fala. Plus size é um subgrupo da moda inclusiva. Então, Uhum. todo corpo que não tem aquelas medidas, ampulheta, perfeita, Gisele Bündchen, ele entra Uhum. na moda inclusiva. E aí a gente não pensa tanto assim. Então, é Eu acho um. que emplaca também um pouco naquilo que a gente vem falando já há um tempo sobre inclusão, né? Que na verdade a gente tem que começar a olhar para as pessoas e não com o intuito mais de inclusão, de incluí-las, mas apenas recepcioná-las, porque elas não estão fora da sociedade, elas estão dentro da sociedade. Então não cabe mais você falar de inclusão, porque elas já estão dentro da sociedade, né? Então a gente tem que, no caso, recebê-las. Então, o fato é, existem mulheres que são gordinhas, então a gente tem que ter roupa para elas. Tem mulheres que são mais altas, tem homens que são mais baixinhos, tem pessoas que
tem deficiência física, deficiência intelectual. Então, a moda inclusiva, ela abre esse campo aí. Ela fala o nome inclusivo, porque as pessoas têm essa dificuldade, né, de interagir ainda com o que é diferente, principalmente com a pessoa com deficiência, mas ela acaba com esse negócio de inclusão de fato, né? A gente está recepcionando, tanto que a ideia não é nem só para pessoa com deficiência, mas também qualquer pessoa que se interessar possa realmente usá-la. E você falou uma coisa que é muito interessante. Eu tenho 1,75 m. Eu nem sou uma mulher muito, muito alta. E me encaixo aí dentro do manequim plus size, por quê? Porque as roupas convencionais não têm a altura das minhas pernas. E sim. aí as calças em mim ficam, principalmente quando eu vou comprar calça, elas ficam muito curtas. Então eu tenho que comprar sempre uma numeração maior e mandar ajustar todas as roupas que eu compro. Tem que mandar ajustar na costureira. Porque eu sou muito alta e nem sou tão alta, né? Imagina as mulheres que são mais altas do que eu, como elas têm dificuldade para arranjar uma roupa adequada, né? Então conta pra gente um pouquinho como que é a dificuldade dessas pessoas que têm deficiência. Muita, 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 muita. Eu entrevistei pessoas com deficiências diferentes, né? Eu não peguei um único público. Eu entrevistei vários tipos. Então, a maioria, eu vou dizer que são cadeirantes, dos que eu entrevistei para minha pesquisa de mestrado. A grande maioria, realmente, mesmo que eles tenham uma deficiência que é de locomoção, não é uma deficiência que paralisa, mas que eles não têm controle motor, eles acabam usando a cadeira de rodas. Mas alguns não eram. Alguns andavam com dificuldade, ou com o apoio de uma muleta, ou com algum outro tipo. Também tem paralisias que tomam só um dos lados do corpo. Mas a maioria dos entrevistados foi de pessoas com deficiência que utilizavam a cadeira de rodas. E aí a gente tem várias situações muito particulares. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência há muito tempo, ela tem atrofia dos membros. Então, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante há muitos anos, às vezes desde a infância, o corpo ele cresce mais do tronco para cima do que, digamos que da cintura para baixo, né, nas pernas, os membros inferiores. Então, por exemplo, se essa pessoa vai numa loja de departamento, uma loja varejista comum de moda, ela vai encontrar, por exemplo, um tamanho P na parte inferior, né, nas calças, e na parte superior já vai ser um tamanho maior, um M até um G, porque a parte superior ela movimenta um pouco mais. Entendi. Quando a paralisia é, por exemplo, uma tetraplegia ou uma tetraparesia, que é do pescoço para baixo, ou a paralisia, ou aquela parcial, né? Aí, às vezes, atrofia tudo. Então, a pessoa ela tem um tamanho pequenininho. Então, eu notei que, realmente, muitos deles, principalmente os que têm deficiência desde a infância ou desde o nascimento, eles são pequenininhos, eles têm os bracinhos mais finos, as pernas mais finas, mais curtas, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas, elas entram no manequim infantil, não adulto. Só que essas Traz um pessoas, constrangimento para essas pessoas, né? essas pessoas, elas têm trabalho, diversas profissões que exigem uma roupa mais séria, e aí elas vão buscar numa loja infantil. Já, por exemplo, eu vou citar, por exemplo, uma das entrevistadas, ela era psicóloga, que foi uma das que mais me ajudou. Ela era psicóloga, aliás, né, até hoje. Então, é uma profissão que exige que a pessoa se vista melhor, né? E aí ela era menorzinha, então às vezes a roupa. E outra coisa, ela tinha uma paralisia. Então ela ficava, a postura dela não era ereta, ela tinha um pouco caído assim. Então a roupa, às vezes, na parte de trás ficava curta e na frente ficava certo. E ela tinha que comprar roupa pequenininha. E aí outra dificuldade que eu observei muito é a dificuldade de colocar as roupas da parte de baixo do corpo, calças e, né?
A gente chama na moda de bottom, que é tudo que se veste da cintura para baixo. Uhum. Porque como geralmente essas pessoas não andam, elas ficam puxando a roupa e às vezes elas têm alguém que ajude, e às vezes não. Às Sim. vezes as próprias pessoas não querem alguém que ajude e a gente super entende. Imagina, toda vez que você quiser mudar de roupa, você tem que chamar alguém para te deitar na cama e te vestir. É constrangedor, é incômodo, é Tira, desagradável. tira a dependência deles, né? A Exatamente. independência. E aí, quando eu fiz a pesquisa, eu observei muita coisa legal. E aí, eu peguei toda essa informação e apliquei em roupas que eu pudesse abrir a roupa e fechar a roupa no corpo da pessoa. Porque aí não é a pessoa que entra na roupa, é a roupa que entra na pessoa. É Sim. diferente. Quando a gente tem uma roupa, a gente fica passando assim os braços, fica passando as pernas também. E com a moda inclusiva, não, a roupa ela entra. E aí, por exemplo, eu peguei roupas que abriam nessa parte, então a roupa passava pela cabeça e fechava os botões aqui. E aí nós temos diversos desafios nesse sentido, porque a gente tem que pesquisar quais são os materiais adequados para isso, quais são os acabamentos adequados, porque, por exemplo, então vamos colocar um botão de pressão. E se esse botão de pressão beliscar a pele dessa pessoa? Não vai ter um tecido que proteja a pele para que o botão não pegue na pele? Então a gente tem que pensar tudo isso para que a roupa vista a pessoa, não a pessoa que entre na roupa. E tem que ser também adequada a qualquer tipo de deficiência, né? Seja a pessoa tendo ou não um cuidador para auxiliá-lo na vestimenta, né? Então, vou te falar uma coisa, inclusive é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que o ideal é que fosse, o ideal é que atendesse a todos. Só que a gente nunca pode falar em todos, porque todos, digamos que é muita gente. Então, assim, a gente tem que atender da melhor forma possível o público, né? Então, assim, às vezes uma roupa ela vai atender um nicho de mercado e não todos. Mas o ideal que a gente tenta é que esse nicho seja o maior possível. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu comecei com ideias mirabolantes. Eu comecei assim a todo gás pesquisando, super empolgada. E aí, num dado momento, eu falei, gente, mestrado é 2 anos. Eu sou uma só. Eu tinha as disciplinas do mestrado, eu fazia à noite o mestrado, né? De dia eu tinha meu emprego, das 8 às 6, como a maioria, né, dos brasileiros. Então eu tinha o tempo depois que eu chegava da aula, só que também não tanto tempo, porque no outro dia eu acordava cedo, e eu tinha os finais de semanas livres para pesquisar e para fazer tudo relacionado ao meu mestrado. E aí, às vezes, eu usava uma folguinha para ir durante a semana lá no Paradesporto para conversar com o público. E aí eu pus o pé no chão e falei, tá, eu não vou conseguir fazer uma coisa mirabolante que resolva o problema de todas as pessoas com deficiência. Eu falo com deficiência porque a minha pesquisa foi moda inclusiva para pessoas com deficiência. Mas outras pessoas podem pesquisar moda inclusiva para pessoas com outras necessidades, né? A gente foca, porque a pesquisa acadêmica ela precisa de um foco. E aí eu mudei a minha forma de pensar. Eu pensei, se eu criar uma peça que atenda muito bem alguém e que resolva o problema de alguém, eu já estou feliz. Eu criei mais do que uma peça, né? Eu criei algumas peças e deixei no meu trabalho todo passo a passo para que qualquer pessoa que pegasse esse trabalho e mandasse numa costureira, essa costureira fizesse essa peça. Porque Uhum. foi o jeito que eu encontrei de ajudar o máximo possível alguém. Então, eu acho que muito da moda, inclusive, é isso. Cada um fazendo um pouquinho e fazendo uma coisa que atenda bem. E aí a gente junta todos esses pouquinhos, a gente junta todas as ideias boas e atende esse público. Eu Aham. percebi na entrevista com eles que eles têm muitas dificuldades, muitas dificuldades. Então, uma pessoa só querer resolver isso
É a mesma coisa do que a Miss Brasil que fala que quer a paz mundial, e isso todo mundo quer, mas uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Então, cada um fazendo um pouquinho, a gente melhora muito. E a moda inclusiva É porque ainda são muitas deficiências, né? muitas necessidades, muitas deficiências. A gente pode até falar em outros setores. Por exemplo, eu tenho duas orientandas de TCC que têm trabalhos incríveis. Uma delas, ela trabalha com crianças com autismo, que eu achei sensacional, porque a criança com autismo, a cabeça dela não é igual à cabeça das outras crianças. Elas têm um pensamento totalmente diferente. E se uma criança com autismo, ela cisma que ela não gostou desse botãozinho que tem aqui na roupinha, ela não quer mais usar aquela roupa. Então, a gente tem que observar o que essa criança tem de diferente para aplicar nas roupas, para que ela sinta prazer em vestir o que ela veste. Porque, Sim. apesar da história do vestuário, a roupa ser como proteção, hoje em dia a roupa não é só proteção, é autoestima, é prazer, é conforto. A roupa ela deixou E é de uma forma também de linguagem, né? A nossa roupa é uma forma de linguagem. ela transmite o que a gente quer. Eu falo que eu, trabalhando, sou uma pessoa. Eu uso roupa assim, eu vou mais Mais formalzinho, formal. eu não uso nada que seja acima do joelho, eu não uso nada que tenha um decote profundo, que tenha transparência. Quando eu tô no meu horário de lazer, aí eu uso um shorts curto para ir num parque no domingo, eu vou usar um shorts curto. Eu vou pra praia, eu uso um biquíni. Então a gente separa o profissional do pessoal, né? E E as aí pessoas outro elas têm que encarar esse viés, né, da moda, não achar que a moda é algo fútil ou que de repente a imagem seja algo fútil, porque de fato o que a gente está falando hoje de moda inclusiva e voltada aí para a pessoa com deficiência, por quê? Porque a pessoa com deficiência nem sempre ela vai ter ali todos os seus atos com algum tipo de incapacidade. Tem pessoas com deficiência que, mesmo com paralisia total do corpo, tem total autonomia da sua vida. Então, ela ali vai ser uma senadora, como é o caso da Mara Gabrilli, vai ser advogado, vai ser alguma profissão que exige o intelectual dessa pessoa. Então, qual que é o desafio dela e por que, que a gente está falando disso hoje na live? Então, como que essa pessoa que tem uma paralisia ou uma deficiência física, uma deficiência intelectual, encontra materiais de vestuário no mercado? Então, você deu um exemplo muito bacana para gente. As pessoas que têm ali uma paralisia desde nascença, o corpo não desenvolve da maneira que o nosso corpo desenvolve, então, às vezes é um pouquinho mais curtos membros e etc. Imagina essa pessoa tendo que ir para o mercado de trabalho com uma roupa infantil. Imagina um advogado tendo que comparecer numa audiência que exige ali uma vestimenta forense, né, que a gente chama. Então ele tem que estar com terno, com gravata e no tamanho no mercado brasileiro que seria equivalente ao mercado infantil. Então, é um desafio realmente muito grande que essas pessoas enfrentam e que não dá para a gente falar que moda é fútil, que a moda não faz parte do nosso dia a dia, porque ela faz, né? Já teve muitas advogadas mulheres que foram impedidas de participar da audiência porque elas eram lactantes, né? Estavam no período ali de amamentação de seus filhos e precisavam de uma vestimenta mais fácil, né, para poder amamentar. E o juiz achou que aquela roupa não era adequada para o vestimenta forense. Então, tinha que estar de terno, tinha que estar sem decote. Então, sim, assim, a moda ela é muito importante e nesse momento a gente está falando aqui da importância dela também na pessoa com deficiência. sim. Então, uma coisa que eu observei muito, principalmente nas mulheres, eu vou falar um pouco da vestimenta feminina e da masculina, que eu acho que fica Uhum. mais fácil eu falar separado. Então, as mulheres
que têm algum tipo de deficiência, eles costumam usar muito calça legging. Muito. Porque a calça legging, ela tem uma elasticidade maior, então é mais fácil de vestir. E ela fica mais confortável quando ela senta com a calça legging. Só que elas têm, assim, pavor, elas usam porque elas não encontram outra. Então, acaba que, porque assim, o certo, o que é ergonomicamente certo é que a roupa esteja adaptada à pessoa e não a pessoa se adaptar à roupa. E isso muitas vezes não acontece, na maioria das vezes, principalmente para esse público, não acontece. Então, elas compram a roupa, e aí, se a roupa tá muito grande, mandam ajustar, mandam numa costureira, ou seja, praticamente refazem a roupa, né? E aí elas acabam usando muita roupa de malha, só que o que acontece? E aí, voltando nisso, de que a moda não é fútil, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem que se vestir e a gente passa muito do que a gente é pelas nossas roupas, pro bem Exato. ou pro mal. Por exemplo, uma pessoa que se veste de terno, de gravata, uma mulher que anda de camisa com um sapato de salto alto, um sapato mais social. Quem vê já pensa, olha, é uma pessoa de negócios, é uma pessoa de uma profissão que tem um nível intelectual elevado, trabalha num banco, é um advogado, é uma profissão, né, considerada intelectualmente, né, mais. E aí, se você vê uma pessoa na rua com a calça jeans toda rasgada, com a camiseta com a gola toda esgarçada, você já pensa, ah, é uma pessoa de um serviço braçal, uma pessoa que trabalha com obra, é uma pessoa que trabalha com limpeza. A gente faz essas associações automaticamente, o que às vezes não é verdade. E aí, por isso, é muito profundo, inclusive, para a gente comentar em tão pouco tempo, mas que assim, a nossa roupa transmite o que a gente é. Quantas vezes você olha a roupa de alguém, nossa, essa pessoa aí, por exemplo, uma pessoa adulta que veste roupa infantilizada, uma adulta que veste roupinha de Mickey, roupinha de desenhinhos infantis, você pensa que a pessoa não tem maturidade, que é uma pessoa adulta que não cresceu mentalmente, né? E às vezes não é isso, às vezes ela é fã do Mickey, às vezes ela. E aí, mas voltando, a gente vai fugindo, né? Mas voltando ao que eu ia dizer, então, às vezes não, esses profissionais que têm alguma necessidade especial, têm dificuldade de encontrar a roupa adequada, a autoestima dele já abaixa. A credibilidade dele, por exemplo, se é um advogado, vou voltar, né, que não consegue encontrar uma calça que sirva e aí ele usa uma calça de moletom, ele não vai conseguir trabalhar. Vão olhar e vão falar que advogado é esse. Não tô nem falando de audiência, tá? Tô falando no dia a dia, no escritório dele, que ele vai conversar com os clientes. No primeiro contato com o cliente, que o cliente vê o advogado de moletom, ele vai dizer, isso daí não vai resolver meu problema, né? Se ele não consegue nem se vestir adequadamente. Então, esse é um problema muito grave. E aí, da vestimenta que eu falei masculina, muitas vezes é moletom e camisetão. É calça de moletom, é camiseta larga, aquelas camisetas bem compridonas, assim, até o cotovelo, bem larguinha, e moletom. E as mulheres é camisetinha e calça legging, que elas usam na maioria do tempo. E aí, algumas que eu conheci, que têm horror à calça legging e querem usar calça jeans. Então, elas ficam procurando jeans com a maior elasticidade possível, procurando um jeans que seja mais fácil de vestir, só que muitas delas querem usar roupa justa, porque elas se sentem bonitas, elas se sentem. A autoconfiança delas é outra quando elas estão bem vestidas, né? Então, esse é um desafio muito grande para as pessoas com deficiência. E aí eu falo mais de deficiência, mas a gente pode aplicar em tudo, né? A pessoa com sobrepeso também, ela quer roupas bonitas. Eu tinha uma amiga que ela tinha sobrepeso e a gente era mocinha, tipo 17, 18 anos. E aí ela ia comprar roupa plus size
E aí as roupas eram aquelas roupas que você olha e imagina uma senhora de quase na terceira idade usando aquela roupa. É uma estampa, assim, que você olha e fala: isso não é jovial, isso não transmite o que é essa jovem. Então é Exatamente. Tira a muito difícil. identidade. Sim, Uma coisa que a gente comentou até sobre moda inclusiva anteriormente é que as pessoas deficientes, assim como as pessoas que não são próximo do que o mercado entende ser normal, né? Mesmo que o mercado não tenha um não número existe um normal, padrão, normal, mas a né? gente, a gente Eles, sabe que além do fato das mulheres, né, por uma questão de praticidade, acabam usando leggings e camisetinha, e os homens moletom. Quando tem ali uma peça mais apropriada para o seu corpo, a gente também encontra a dificuldade financeira, porque você falou da moda plus size e me veio isso na cabeça, eu lembrei. Quando iniciou aí a moda plus size, que começou a fazer o manequim maior, né, para as mulheres, para os homens com obesidade, essa moda não era nem um pouco acessível financeiramente falando. Era um mercado muito caro no início. Então, ou você tinha ali um produto bom e muito caro, ou você tinha esse produto que não tinha nada a ver com, que nem você falou, uma adolescente de 17 anos ter que usar uma roupa que, de repente, seria melhor adaptada para uma senhora de idade, né? Então, as pessoas com deficiência também encontram essa dificuldade, né, de encontrar roupas acessíveis para a sua necessidade. sim, elas têm muita dificuldade. Inclusive, essa foi uma das perguntas do meu questionário. Eu perguntei quanto eles estariam dispostos a gastar em uma peça, assim, no máximo quanto. E aí o valor que eles puseram é baixo. E aí, conversando informalmente com eles, eu percebi que, dependendo da deficiência que eles têm, eles conseguem estudar, eles conseguem trabalhar e levar uma vida normal, né? Ativa. Normal não, que não existe vida anormal, né? Uma vida ativa. Mas dependendo da deficiência, eles têm muita dificuldade. E às vezes tem a associação de deficiência física e mental. Então, ele tem a maior dificuldade. Ai, só um minuto. Pronto. Ele tem a maior dificuldade financeira. Às vezes eles recebem algum auxílio do governo, mas às vezes. E aí também tem outra coisa que vai mais além. Às vezes eles até têm aquele auxílio do governo, que se eu não me engano é um salário mínimo. É um salário BCP, É, LOAS, né? só que aí, tá, um salário para uma pessoa é o que seria normal, mas a gente sabe que o salário mínimo é realmente mínimo, não permite nenhum conforto a mais para uma pessoa. E aí, às vezes, vai além. Às vezes, essa pessoa precisa de um cuidador. E muitas vezes, o cuidador é a mãe. Em Alguém da alguns família. casos, eu vi o pai sendo cuidador. E aí, eu conheci eu entrevistei quase 40 pessoas. Um dos meus entrevistados era o filho, que era cuidador, porque ele adquiriu a deficiência na vida adulta e o filho já era um rapaz de uns 20 e pouquinhos anos que cuidava do pai. Mas na maioria das vezes é a mãe que cuida. Então, essa mãe deixa de trabalhar para cuidar do filho com deficiência e, e aí ele recebe esse auxílio, que é um salário mínimo, e aí como essas pessoas vivem com um salário mínimo? Então, às vezes, o que eles têm para investir em roupa é muito pouco. Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, tinha coisas sensacionais, maravilhosas. A gente chama de tecidos tecnológicos, por exemplo, que são tecidos que, por exemplo, eles ajudam na transpiração. Então, se você, no calor, você veste essa roupa, eles permitem a transpiração. Então, você tem o conforto térmico. No frio é o contrário, os tecidos, eles têm o conforto térmico no sentido de aquecer o corpo. E aí tem tecidos que impedem a proliferação de bactérias, tem tecidos anti-amarrotamento.
E tudo isso é muito interessante para o cadeirante, porque, por exemplo, ele fica muito tempo numa única posição. A roupa amarrota. Ele, dependendo do nível dele, né, das necessidades dele, por exemplo, ele tem algum problema com suor, com maus odores, seja da axila, seja aqueles que têm problemas no trato urinário, que também é muito comum nesse público. Então, por exemplo, uma gotinha de urina que saia na roupa, esse tecido não deixa cheirar mal. Para eles é interessantíssimo. Só que quando a gente vai pesquisar, primeiro que esses tecidos não vendem em lojas de tecidos. A gente encontra em grandes fabricantes de tecido. Então é muito difícil conseguir comprar em pequena quantidade. E quando você consegue comprar em pequena quantidade, o preço é absurdamente caro. O que a gente tem mais acesso é aquelas roupas para ginástica, né, para prática de esportes. Eu, inclusive, tenho algumas regatinhas dessas. E você veste a roupa para praticar esporte, você não sente calor. Ela fica fresquinha no seu corpo. Eu tenho meias também, que eu passo muito frio, eu compro, só que eu compro no exterior, meias que são adequadas pro frio. Pode estar caindo neve, o seu pé tá quentinho na meia. Só que esse tipo de material a gente não encontra. Então, o que a gente faz para tornar essa moda inclusiva acessível financeiramente é pesquisar outros tecidos que tenham um resultado semelhante ao que você quer. Então, por exemplo, a gente tem diversas fibras, diversos tipos de fibras de tecidos, e aí a gente tem que estudar esses tecidos e adequar o mais próximo possível do que a gente quer para aquele público. Mas ainda assim a gente tem muita dificuldade. E aí tem alguns tecidos que são mesclas, são dois tipos de fibras. Por exemplo, as fibras naturais, elas são boas pela questão dos fungos e das bactérias, né? E do conforto térmico também. Então, elas têm esses três benefícios, né? De não proliferar bactérias e fungos e de ter conforto térmico. Uhum. Do outro lado, elas amarrotam com muita facilidade. Se a pessoa fica o dia inteiro sentada, essa roupa vai amarrotar todinha. Já as de fibra sintética não amarrotam. Por outro lado, é, elas mantêm o calor no corpo, geralmente. E aí, por consequência, se a pessoa sua, o suor fica ali. E aí, por isso, a gente tem os maus odores. Então, quando você faz uma mescla desses dois materiais, você consegue agregar as vantagens dos dois e minimizar as desvantagens desses dois materiais. E aí, isso é o que a gente pode fazer para tornar um pouco mais acessível. Mas, realmente, uma das maiores dificuldades desse setor é essa: é agregar o que é bom com o que eles podem comprar e com como eles podem comprar. Porque a gente está falando das dificuldades da peça, mas a gente tem as dificuldades da pessoa sair da casa dela e ir até uma loja. A gente tem a dificuldade do tamanho do provador que ele vai encontrar nessa loja, da distância entre as araras da loja e até do desinteresse do lojista em colocar peças para esse segmento na loja dele por pura ignorância, porque a gente sabe que muita gente compraria se encontrasse, mas o lojista pensa: não, eu tô bem como eu tô, eu não tô vendendo roupa, tá bom para mim desse jeito. E aí, por isso, acaba que eles não investem nessa moda inclusiva, né? É um mercado pouco procurado ainda, né? Sim, Pelos fabricantes, as pessoas não têm ainda o interesse. E é triste porque nosso mercado, ele tem muitas pessoas, né? Sejam elas com pessoas com deficiência, sejam pessoas com obesidade ou com essas necessidades especiais que nem você falou, excesso, né, de suor, né, sudorese, que são que não são nem deficientes, mas no caso são doenças mesmo que a pessoa adquiriu, que não ou fizeram cirurgia não deu certo ou não era caso de cirurgia, mas ela precisa de materiais
que se adequem à necessidade dela, mas por muitas vezes a pessoa não tem condição financeira e aí não consegue prover, né, de um valor alto na aquisição de uma peça, até porque no Brasil a gente nunca tem ali uma peça que vai durar por muito tempo no mercado. O nosso mercado, ele te dá um produto com uma qualidade de uma duração média, né, para que você, na próxima coleção, queira, né, fazer Sim, a troca, né? Queira comprar novamente outras peças. Então, quando a gente fala também, né, na qualidade para pessoa com deficiência, a gente fala de que elas precisam de peças que sejam mais duráveis, não só pela sim, questão econômica, mas também por essa questão da pouca mobilidade de algumas deficiências, né? sim. E também essa questão que você falou da estrutura das peças para não machucar a pele, principalmente aqueles que são cadeirantes, por ficar muitas horas na mesma posição, a pele deles são bem mais sensíveis, podendo ter a ocorrência de escaras, né? Sim, Explica para a gente isso. a gente tem que sempre pensar, principalmente no acabamento dessas peças. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de associar é assim: quando a gente faz uma roupa para bebê, que o bebê fica deitadinho o dia inteiro no bercinho dele, a gente não pensa numa roupa confortável. A gente usa esses Uhum. mesmos princípios em uma roupa com design adulto, mas, por exemplo, os princípios de abotoamento de uma roupa infantil. E aí tem outra coisa que você falou sobre a durabilidade das peças também, que a gente tem que pensar em todo o acabamento delas. Por exemplo, se eu coloco o botão, eu tenho que pensar se esse botão vai machucar essa pessoa. Se ele vai machucar, eu posso fazer alguma coisa para impedir? Eu posso colocar algum tipo de forro, algum tipo de algum material, alguma outra coisa que eu possa fazer que impeça que esse botão machuque. Aí as pessoas pensam, vamos colocar velcro. O velcro tem seus prós e seus contras. Eu já trabalhei com velcro com moda inclusiva e é muito legal, mas tem dois poréns. Primeiro é que quando a peça tem uma abertura muito grande com o velcro, ele não fica retinho no corpo. Eu não sei o público que está assistindo, não sei você, mas tem peça de velcro e ela faz que nem uma barriga, assim. Ele faz um. Ele não fica lisinho, ele fica durinho aonde está o velcro. Em Exatamente. uma das pesquisas que eu realizei, a gente pegou o velcro e cortou em círculos e fez como se fossem botões de velcro. Uhum. Então Interessante. ele não é duro como um botão, ele não é rígido e ele também fecha mais fácil, mas também abre mais fácil. Só que quando a gente pensa em uma pessoa que está o dia inteiro sentada, a gente pensa que ela não se movimenta muito. Então, para Uhum. algumas peças, ele é uma solução viável, uma solução interessante. Por outro lado, o velcro não tem a durabilidade tão grande, porque conforme ele gruda e ele desgruda, ele tem os dois lados, né? Eu vou falar de uma forma mais leiga para que todo mundo entenda. O velcro ele tem um lado que ele é mais macio e um lado mais áspero. E o lado áspero vai estragando o lado macio. Quanto mais você faz o abre e fecha, mais ele quebra as fibras do outro lado, que é o lado macio. Então ele vai estragando com o tempo. Então as Uhum. coisas não têm tanta durabilidade. Porém, é muito fácil um deficiente vestir uma roupa com velcro, porque ele faz isso aqui, fechou a roupa. É muito mais fácil. Então, a gente, quando está falando de moda inclusiva, a gente está sempre com o pró e o contra, o pró e o contra. Eu quero fazer isso, a vantagem é essa, a desvantagem é aquela. A gente está sempre nessa dualidade. E aí, por isso que eu digo que é um mercado muito legal de se estudar e a gente vai procurando o que tem mais prós do que contras para aplicar. E hoje em dia, além da moda inclusiva, a gente tem muitos movimentos na moda que falam que a roupa não é descartável. Muita a linha ecológica, né? A disciplina de ecodesign, hoje em dia, a maioria dos cursos superiores, das faculdades de moda,
tem a disciplina de ecodesign. E isso é muito legal. Então, a gente tem muita discussão no sentido tanto da produção limpa, né? Do não desperdício, da produção, por exemplo, que evite lavagens excessivas, que poluam o meio ambiente, mas também tem o pensamento de que a roupa não tem por que ser descartável. A gente pode ter peças boas, que durem muito, e que a gente, com acessórios, por exemplo, tornem essa peça mais versátil. A roupa que eu estou usando hoje é um exemplo. Eu estou com uma camiseta preta básica. Eu posso usar essa camiseta para praticar esporte e eu posso usar ela como eu estou usando agora, com um blazer que me dê outro visual, outro ar, né? Ar de Linguagem. seriedade. Isso. O blazer é a mesma coisa. Eu posso usar ele com uma blusa mais fechada, mas eu também posso usar ele com um vestidinho para ir para balada. Eu posso usar ele de diversas formas. Eu poderia colocar um colar aqui que fosse muito chamativo para um evento um evento social, uma coisa mais casual, mais despojada. Então, o ideal da moda é que a gente tivesse esse pensamento crítico de escolher a roupa para usar muito. Porque, Muitas vezes diversas roupas, né? sim, as pessoas pensam: ah, não, é bonito eu ter um monte de roupa. Imagina que eu vou com essa roupa de novo. Semana passada eu fui nesse lugar com essa roupa, essa semana eu tenho que ir com outra. Mas a roupa não é descartável. A gente vê muitas artistas, e eu acho muito legal quando eu vejo aqueles red carpet, esses eventos, Oscar, Grammys, Emmys, que elas pegam uma peça que elas usaram 10 anos atrás e usam de novo com outro sapato, com outras joias, com outra bolsa, com outro cabelo, com outra maquiagem e muda completamente. Você vê e fala: nossa, como uma roupa pode dar dois looks tão diferentes. E aí, Sim. na moda inclusiva, se a gente conseguisse desenvolver peças e que essas pessoas conseguissem usar dessa forma, usando da melhor forma possível, também seria muito interessante. Tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço, não é nem de alguém famoso, que a roupa cara é a roupa que você não usa. Que se você pagar R$ 10 numa peça de roupa e não usar nunca, essa roupa se tornou cara. E se você comprar uma roupa que tenha um custo maior, não digo custo exuberante, aquele custo de grandes grifes, estou dizendo de um custo intermediário, digamos assim, nem tão popular, mas também não tão exclusivo, mas que seja uma peça com durabilidade, de um tecido bom, você vai usar ela por tanto tempo que você acabou economizando comprando uma coisa mais cara. Mas isso é um assunto também muito profundo e que as pessoas têm que ter uma formação diferente para entender esse tipo de coisa, né? E aí isso entra não só no inclusivo quanto no ecológico. E como profissional, assim, você achou dificuldade para estudar? Você acha que as pessoas que têm interesse em caminhar aí nessa área, elas vão conseguir, elas estão tendo acesso a essa disciplina da moda inclusiva? Ai, essa é a parte triste da entrevista, né? Infelizmente, a gente não tem a moda inclusiva na nossa grade curricular. Eu não posso afirmar com toda certeza do mundo, porque nós temos muitas faculdades de moda pelo Brasil, mas das que eu conheço, as que eu tive acesso à grade, a moda inclusiva não é uma disciplina que faz parte das grades dos cursos. Deveria, eu acho que nem que fosse uma disciplina com uma carga horária baixa, mas que se tivesse essa discussão dentro do meio acadêmico. Eu tive muita dificuldade com a pesquisa, porque eu terminei o mestrado, então quando eu comecei o mestrado, que já faz 3 anos que eu comecei, tinha menos material ainda. Agora a gente está discutindo cada vez mais, e cada ano a gente tem mais material. Mas quando eu comecei o mestrado, eu não achei quase nada de material. No sentido acadêmico, na pesquisa acadêmica, é muito difícil.
Porque eu não posso usar, por exemplo, num trabalho de mestrado, usar como referência um site que fala sobre um determinado assunto. Eu tenho que usar um livro, eu tenho que usar um trabalho científico, um artigo, uma dissertação, Uhum. uma tese. Essa é uma grande dificuldade porque se tem pouco material. Não vou dizer que não tenha de jeito nenhum. Tem, mas ainda é muito pouco. E aí, o que eu sinto muita falta é desse assunto como obrigatório nos cursos, fazendo parte da grade dos cursos, né? Da formação desses alunos. Eu, durante o mestrado, fiz um curso que esse ano, a gente está na pandemia, é um ano que não sei dizer como vai ficar. Mas eu sei que sempre tem, pelo governo do estado de São Paulo, tem esse Uhum. curso. Se você quiser, eu posso até te passar o link do site depois. E era um curso de 2 tardes. Minto, 2 dias inteiros. Era manhã e tarde por 2 dias. E aí a gente tinha palestras e discussões sobre a moda inclusiva. E foi um curso muito legal. E aí, na época, era um único curso. Hoje eles separaram em dois cursos, eles fizeram. Um é de criação e o outro é de negócios. Então, um é mais para o mercado de moda inclusiva e o outro é Uhum. mais para a criação, é mais no sentido da criatividade, de explorar mesmo as soluções. E eu achei Eu acho que muito eu lembro legal. desse curso, era do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, que estava promovendo esse Isso. curso. Então, você acha que a procura, né, as pessoas de alguma forma estão se conscientizando mais e estão buscando estudar mais esse ramo, né? Com certeza. Eu acho que, lógico, tudo é com o tempo. E como esse público só foi notado muito recentemente, eu diria que nos últimos 10 anos, só que muito aos poucos, entende? Agora é que a gente discute mais sobre moda inclusiva. E eu agora, como docente, eu gosto muito de incentivar os meus alunos a criarem para quem precisa, não para quem já tem. Porque a gente, quando Exatamente. pensa em fazer TCC, a gente quer o glamouroso, a gente quer fazer vestido de noiva, de madrinha, a gente quer fazer moda praia, e a gente não pensa que já tem muito vestido de noiva, já tem muita moda praia, já tem muita roupa do momento, né? A roupa das blogueirinhas, já tem muita blogueirinha. E que tem muita gente que tem outras dificuldades e que a gente tem que pensar em ajudar essas pessoas. Então, eu sempre incentivo os meus alunos a pesquisarem, a realizarem todas as pesquisas acadêmicas deles em um público que tem uma necessidade diferenciada, porque assim a gente Uhum. consegue ajudar alguém. Eu falo que a gente não precisa resolver todos os problemas, mas a gente, se cada aluno meu conseguir resolver uma dificuldade de alguém com deficiência, com necessidade especial, que também é uma coisa que eu posso mudar um pouquinho só de assunto. A gente tem dois termos. A gente tem a pessoa com deficiência e a pessoa com necessidade especial, e isso é diferente. Uma pessoa com Sim. deficiência pode não ter nenhuma necessidade especial. E uma pessoa sem deficiência pode ter uma necessidade especial. Vou tentar Uhum. explicar para vocês. Por exemplo, uma gestante tem necessidade especial, mas é uma necessidade Sim. temporária. Depois dos famosos 9 meses, ela vai ter outra necessidade porque ela vai ter um neném recém-nascido. Mas aquela necessidade de gestante já mudou. Por exemplo, a roupa da gestante é a roupa para uma pessoa com necessidade especial. Também entraria na moda inclusiva. Porque ela Uhum. tem. A gente tem vários casos, o corpo muda de formas diferentes. Mas a gestante, muitas vezes, ela só engorda na barriga. Ela continua com as pernas da mesma grossura de antes, os braços, ela só tem a barriga e às vezes o seio maior. Então, a roupa que ela tinha antes, ela não vai conseguir usar. Que roupa que ela vai usar? A gente vai ter que criar uma roupa que seja maior na barriga Sim. e que seja E depois, confortável. e depois também, né? No momento que ela está ali lactante, ela também tem necessidade. Exatamente. Eu tenho uma aluna que está pesquisando também roupas
para lactantes. E eu via muito quando a minha mãe teve a minha irmã, que não faz tanto tempo, a minha irmã vai fazer 10 anos. Eu já era adulta quando a minha irmã nasceu. E eu via a dificuldade que a minha mãe tinha, porque às vezes, dependendo do ambiente, realmente é aquilo que você falou, que roupa ela ia usar para poder amamentar. Eu lembro que a gente teve um casamento e a minha irmã era recém-nascida. E por sorte o casamento era no verão, porque ela precisou usar um vestido que a gente chama de mula manca, que é aquele que é uma manga só. Ela Aham. usou um vestido daquele sem manga e de amarração só de um lado. Porque quando ela quisesse amamentar, ela desamarrava esse lado e abaixava essa parte do vestido. Então é um vestido que está atendendo uma necessidade especial. Só que é uma Sim, necessidade temporária. Então, quando a gente fala de moda inclusiva, a gente tem esses dois vieses, né? Da necessidade especial e o da deficiência. E agora eu esqueci o que eu estava falando da aí formação, tá né? isso. Se eles têm dificuldade para encontrar material para estudar mesmo, para se qualificar. Sim. Sim. E aí, só que é aquela coisa, quanto mais a gente estuda, mais material a gente produz, né? E aí a gente ajuda outras pessoas. E eu sempre incentivo esses meus alunos a publicarem esses trabalhos em forma de resumo, em forma de artigo, mas que eles publiquem, porque isso pode ajudar outros pesquisadores. Porque a pesquisa é assim, é esse ciclo, é um ajudando o outro. Então, por exemplo, uma entrevista que eu faço e levanta essas necessidades, aí sim eu posso sugerir soluções, como foi a minha dissertação de mestrado. Eu levantei as necessidades, eu coloquei tudo em forma de gráficos, de tabelas, para visualizar o que eles têm em comum, né, de dificuldade, e aí eu sugeri melhorias, levando em consideração essas dificuldades. E aí, se cada aluno, enquanto pesquisador, ou cada professor, né, cada pesquisador, fizer alguma coisinha, um passo de cada vez, sabe? Aquele trabalho bem de formiguinha, a gente consegue Aham. melhorar em muito para muita gente. Com certeza. E agora eu vou te fazer uma pergunta assim, pessoal. Não foi nenhuma pergunta que o pessoal mandou nas redes sociais. Com o avanço aí da tecnologia, da internet, e até mesmo levando em consideração a experiência que a gente teve na pandemia, você acredita que o e-commerce vai suprir mais rápido do que o mercado físico a necessidade da moda inclusiva? E eu te pergunto isso porque eu mesma, que uso, né, parte da moda inclusiva, que é a moda plus size. Eu no Brasil a gente não tem mesmo nenhum padronagem. Então eu tenho calça jeans, né, que eu uso 42 e tem calça que eu uso 48. É um negócio completamente Sim, discrepante, são números completamente diferentes. Mas toda e qualquer roupa que eu compro eu tenho que ajustar na costureira. Agora, as roupas que eu compro na internet, eu tenho pouquíssimas coisas para ajustar. Porque na internet, por você não ter como experimentar a roupa antes, vem as métricas do seu corpo. Então, sim. você consegue comprar a roupa com a métrica do seu busto, do seu quadril, da sua altura. Você acredita que o e-commerce vai suprir mais rápido a moda inclusiva do que, por exemplo, o mercado físico? Acredito. Eu vou dizer que até vou usar a minha própria experiência. Eu sou uma pessoa levada por emoções e que eu gosto de comprar roupa. Eu gosto de ir, eu gosto de provar, eu gosto muito de, sabe, de ver como ela veste e tudo. E aí, com a pandemia, a gente acabou explorando essa parte, né, de comprar mais pela internet. Eu comprei roupa, comprei calçado. E eu acho que muitas pessoas estão nesse caso também, né? Acho que muitas pessoas também acabaram precisando de uma coisa ou outra, porque tem coisa que a gente precisa meio para já, né? Que a gente não sabe quando tudo vai voltar, e aí a gente está precisando de uma coisa, a gente compra.
E uma dificuldade muito grande, principalmente dos cadeirantes, é essa, porque muita loja tem 2 andares, por exemplo, aí eles precisam subir as escadas, daí eles não conseguem, e às vezes o primeiro andar por exemplo, o primeiro andar é só calçado, é só masculino ou só feminino, o segundo andar é só outra coisa, e aí o que eles querem está no segundo andar. E aí eu perguntei para eles, falei, gente, mas como vocês fazem? Como é que vocês vão numa loja? E aí eu vou descrever todo o momento da compra, como eles me falaram. Primeiro, eles têm dificuldade de sair de casa. Já Sim. começou aí a dificuldade. Saiu de casa, eles têm dificuldade com as calçadas que não são adequadas para eles. Eles têm dificuldade, por exemplo, se eles vão no centro da cidade comprar roupa. Aonde vai ficar estacionado o carro? Ele tem que andar um percurso até chegar na loja. Essa já é a primeira dificuldade dele, que é o momento que ele saiu de casa e chegou na loja. Isso Passado quando isso, tem carro, né? isso quando Porque não é, quando precisa de de um ônibus, transporte para eles é público, terrível, eles sofrem muito mais. Então, esse primeiro momento para eles já é muito difícil. Além disso, dependendo da necessidade, dependendo do que eles têm, né, do tipo de deficiência, tem outras dificuldades. Eles têm dificuldades, como eu falei, por exemplo, no trato urinário, eles têm dificuldade de dores provenientes da deficiência deles, eles têm outras necessidades que tornam desconfortável sair de casa. É toda sim. um são muitas etapas, muitas coisas e muitas especificidades. Quando eles chegam na loja, é isso que eu te disse. As araras são muito próximas, às vezes até a gente. Se tem uma pessoa parada olhando uma arara, você não consegue passar por trás dessa pessoa, né? Muitas vezes elas são tão próximas que só passa uma pessoa entre uma e outra. Uma pessoa andante, né? Não cadeirante. Então, para eles, pior ainda. Então, o que eles fazem, principalmente os cadeirantes? Eles vão acompanhados de outra pessoa, geralmente alguém próximo da família, uma mãe ou pai, um irmão, um cônjuge, alguém que é do núcleo familiar ou uma pessoa muito próxima. E aí, muitas vezes, o que eles fazem? Se eles conseguem entrar na loja, eles entram, o familiar sobe as escadas, ele fala: Eu quero uma camiseta. O familiar sobe, olha as camisetas e imagina: esse fulano vai gostar, essa daqui não vai gostar. Todas as que ele imagina que a pessoa vai gostar, ele traz e mostra: essa, sim, essa, não. E aí separa assim. Quando ele vai para o provador, gente, eu vou dizer que eu sou estabanada. Quando eu vou para provador de loja, só falta eu cair lá dentro, provando a roupa, porque a gente perde o equilíbrio. Aquele negócio é o tamanho de uma pessoa. E quando é aquela cortininha, eu acho pior ainda. E aí tem ali 2 ganchinhos, que você tem que pôr a roupa que você tirou e a que você vai pôr, né? 2, 3 ganchinhos, não cabe muita coisa. Imagina uma pessoa que anda de muleta ou que anda de cadeira de rodas. Não cabe no provador. Não alcança, que Não geralmente alcança. não alcança o lugar onde vai ficar as roupas. Aí tem que deixar no Exatamente. chão. Exatamente. Então, assim, que loja que tem provador mais amplo? As lojas de luxo, que são peças mais caras e Mas que às vezes eles não conseguem. Então, é outra dificuldade que eles enfrentam. Aí eles não costumam provar as roupas na loja. O máximo que eles fazem é colocar na frente do corpo assim, eu acho que vai dar. Sabe aquele acho, beleza? Eles compram, levam para casa e provam. Se a roupa ficou grande ou pequena, mas ele gostou daquele modelo, ele pede para esse familiar voltar na loja e trocar e o fazer tamanho. troca. Ou seja, eles não têm autonomia nenhuma Nenhuma, nessa atividade jurídica, né? nenhuma. Alguns deles já têm até contato mais próximo com as lojas,
e aí já pedem para o vendedor, por exemplo, separar as roupas, eles levam para provar em casa e voltam. Mas isso geralmente é com lojas pequenas, aquelas famosas lojinhas de bairro, né? Aquelas lojas que você Uhum. já conhece o vendedor e tal, o vendedor separa algumas peças para ele, mais ou menos do tamanho, dos modelos que ele diz que precisa. A pessoa leva, prova, aí volta, devolve as que não deram certo. No caso de não ser o tamanho, pega o tamanho certo, e aí ele paga as que ele quer e leva. Só que isso é mais em lojas pequenas. Quando é uma loja grande, uma loja de departamento, não tem isso. Então ele tem que comprar e depois trocar só a numeração, né? Então, para eles, esse momento da compra é totalmente estressante, totalmente frustrante. E aí, como você falou do e-commerce, né? Eu acredito que vai ajudar muito, porque eles vão olhar a peça. É que, infelizmente, muitos sites não colocam. Coloca só assim, PMG, 36, 38, 40, 42, 44. Mas se todo site colocasse a medida das peças, seria muito mais fácil, a gente compraria com mais segurança e atenderia com certeza com muito mais eficácia esse público, né, que tem outra necessidade. Então ele conseguiria sozinho acessar o site, ele já vê o que ele gosta, o que ele não gosta, compra, e aí muitos sites têm aquela primeira troca grátis, né? Sim, sim. Tem site que você, se não serviu, você troca. Então eu acredito que seria a melhor forma de atender esse público. E é bacana até porque o e-commerce, ele tem ali uma variação bacana de preços, né? Então, Sim. pelo menos quando eu comecei a olhar para a moda inclusiva, né? No meu caso, na Plus Size, com um pouquinho mais de carinho, eu falei, não, eu vou parar de comprar a calça convencional, porque a calça convencional, né, é o manequim 42, 44 fica muito curto, então eu prefiro comprar ali o Uhum. 48, o 50, eu cheguei a comprar calças do tamanho 50 e tive que mandar Uhum. ajustar porque na altura da perna era a única que me atendia. Você quer usar, por exemplo, uma skinny, né, que é mais justinha na canela, ficava com uma calça capa para mim, se eu for comprar do mercado normal, né? Então eu prefiro olhar para o modelo, né, da moda inclusiva, para o plus size com um pouquinho mais de carinho. E quando eu ia nas lojas físicas, eu encontrava valores assim obscenos, porque você fala assim, meu, dá, com esse valor dava para comprar meia dúzia. E aí na Sim, internet você consegue encontrar uma variedade maior de produtos por um preço bem mais acessível, né? Então, até nessa questão, eu acho que o e-commerce vai trazer aí uma possibilidade melhor para esse público, né? sim. E tem uma outra coisa, é que essa questão da tabela de medida, todo profissional da moda que trabalha com modelagem diz a mesma coisa. A gente não tem uma tabela de medidas padrão, a gente tem uma variação muito grande dentro do Brasil de tipos de corpo, tanto no sentido da altura quanto, né, na vertical e na horizontal, vamos dizer assim. A gente tem uma variação muito grande e não só isso. Aqueles formatos que a gente fala, né? O triângulo invertido, ampulheta, silhueta em A gente tem os formatos também diferentes, as proporções das medidas. Então, a tabela de medidas padrão é um sonho, mas não é nem não tem como aplicar isso na realidade. E uma coisa que não, infelizmente, nós não temos no Brasil, mas eu já vi no exterior, são roupas com dois tipos de medidas, uma letra e um número. A Bacana. letra, como é? O número ele fala da sua medida no sentido das medidas na horizontal, então busto, cintura e quadril. E a Uhum. letra fala na vertical. Então, se você é baixa, média ou alta. E aí eles fazem essa combinação, entendeu? Então, por exemplo, eu compro uma calça que é 8B. 8 é o meu tamanho de na largura, digamos assim, né? E Uhum. o B seria se ela é curta, se ela é
comprida. Então, por exemplo, a sua necessidade especial seria atendida com esse tipo de modelagem. Isso é muito Exatamente. legal. E a gente tem no exterior. Uhum. Outra coisa que também seria interessante das marcas é que as peças fossem mais compridas, porque é muito mais fácil você fazer a barra de uma calça do que você ajustar a cintura de uma calça. Exatamente. Então, Eu e vejo isso essa mesma dificuldade com a manga, né? Que nem eu uso muito blazer, né, para trabalhar. E aí, 42 ou 44 seria o meu manequim, mas aí quando eu estico o braço, fica fica curta. faltando. Então, eu acabo comprando muita das minhas roupas de importados, né? Então, assim, meus blazers não são daqui do Brasil, porque o manequim do brasileiro é muito pequeno, né? É, e aí a gente nota que tem muita diferença de tamanho dentro do próprio Brasil, né? Sim, Regiões do Brasil, a nossa região, as pessoas são mais altas. Em outras sim, regiões, as pessoas são mais baixas. E aí seria interessante, né, que as marcas pensassem que é muito mais fácil encurtar a manga de um blazer do que ajustar ele todinho nas medidas de uma outra pessoa só por causa da manga. exatamente. Mas vamos lutar aí para que isso seja cada vez mais acessível, né? Sim. É, Para é o todo tipo mundo. de coisa que a longo prazo a gente vai formando com essa visão diferenciada, né, de mercado e de atender esse público. Porque quando um profissional de qualquer área, agora eu não estou falando nem da moda, mas quando um profissional encontra um consumidor que não está sendo atendido, ele tem sucesso. Se ele atende de qualquer setor, se você vai numa cidade pequena que não tem nenhuma hamburgueria de hambúrguer caseiro e você monta uma hamburgueria, você tem um público grande que não está sendo atendido, ele vai ser atendido. Se você vai Hum, numa cidade que não tem farmácia grande, só as farmácias pequenas, monta uma farmácia grande, todo mundo vai nessa farmácia. E com a sim. moda é a mesma coisa. Se você tem um público com uma necessidade especial, e aí a gente entra também no que você acabou de falar do e-commerce, se porque ter loja física é realmente complicado. Eu vejo muito eu penso muito com a cabeça do empresário, porque eu sou de Uhum. família de empresário e família de professor. Eu fui pro lado do professor, né? Mas a minha família é comerciante, metade dela. Eu vejo muito o lado do comerciante. De repente, para uma cidade, uma loja seria muito. Só que uma loja que atendesse uma região, através da internet, por exemplo, ela atenderia melhor ao público e atenderia um público maior. Então, eu realmente acho que, eu acredito, né, que o que seria muito interessante é que se trabalhasse a moda inclusiva e como essas peças chegariam ao público, né? Uhum. Eu acho que a gente já conseguiu atender todas as perguntas. Tem algum recadinho pessoal que está nos assistindo? Bom, eu acredito que é isso. Quem quer estudar moda e quem, como a gente, né, que eu sei que você só não estudou a graduação, mas também gosta muito de estudar o assunto. Mas quem quer estudar moda, a moda inclusiva realmente é um segmento muito interessante. Eu penso assim, o, o legal de estudar é o que é difícil, não o que é fácil. O legal, a pesquisa, ela surge de uma inquietação, ela surge de um questionamento. E a moda inclusiva tem muitos questionamentos. A gente pode pensar, e a pesquisa acadêmica é muito assim: a gente vai afunilando o nosso problema até chegar num público bem específico para atender aquela necessidade. Então, a moda inclusiva é um leque imenso de possibilidades. E a gente pode estudar e a gente pode pesquisar
E eu acredito que a tendência é cada vez mais a gente explorar esses públicos que não estão sendo atendidos. Porque roupa para pessoa manequim padrão, altura padrão, medidas padrão, já tem muita. Agora, roupa para quem foge desse convencional é que é a dificuldade. Tanto quem foge para mais quanto para menos. Tanto a pessoa que é muito alta quanto a que é muito baixa. Tanto a Uhum. pessoa que tem as medidas maiores quanto menores. Então, eu acredito, e não sei se tem estudantes de moda aqui assistindo, mas se tiver, tem muito que se pesquisar ainda nesse assunto, e eu sou suspeita, eu gosto muito, e eu incentivo, e inclusive quem quiser, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar comigo, eu me ponho à disposição. Se você quiser colocar as minhas redes sociais, ou até mesmo meu WhatsApp, eu posso disponibilizar. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar alguma coisa mais específica, eu fico à disposição. Então é isso, pessoal. Obrigado quem ficou assistindo. Flor, eu chamo você de Flor, que você sabe que é minha flor. Nós temos aí uma amizade de muitos anos, um carinho muito especial, um sonho ainda, né? Alguns projetos que faremos em comum e que em breve serão concretizados. Principalmente esse negócio de pandemia nos ajudou a ter, né, um pouquinho mais de tempo para acertar esses pontos. Então, esse não vai ser o nosso primeiro contato, ainda faremos vários outros trabalhos juntas, graças a Deus. E eu Sim, gostaria de claro. agradecer imensamente a oportunidade que você nos deu de vir aqui explicar um pouquinho para a gente o que é a moda inclusiva, mostrar a importância desse segmento e não é realmente uma futilidade e que diz respeito aí a uma necessidade da população como um todo. Foi que nem você falou, não é só uma questão de inclusão, mas é uma questão de atender a necessidade de todo o público, né? Se o público precisa de uma padronagem diferente, o mercado tem que se adequar. E aí a gente estuda isso através da moda inclusiva, e você trouxe essa matéria com seu jeitinho meigo, que a gente adora. Obrigada por ter dividido isso com a gente. Agradeço de coração. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar. O professor gosta de falar, gente. E a oportunidade de compartilhar. E se eu conseguir influenciar, por mínimo que seja, alguém a continuar e tentar melhorar alguma coisa na moda e no mundo no geral, eu já me sinto muito satisfeita. Então, eu fico muito feliz de poder expor, expor ideias, expor esse mercado, que é um mercado que está em crescimento e que tem um potencial enorme. Agradeço muito o convite. Para mim foi um prazer conversar com você. Essa live não foi muito diferente das nossas conversas por chamada de vídeo. Foi uma Verdade. conversa super descontraída, né? Eu agradeço muito a oportunidade. Isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da moda inclusiva, deixe o seu comentário. Entre também nas redes sociais da Ingrid, eu vou deixar os dados dela para vocês. Pode chamar no privado, que ela dá Sim, esclarecimento. com A certeza. gente busca aqui fomentar mesmo o diálogo, a discussão. A gente quer o maior número de pessoas interessadas no assunto. De repente, lá no futuro, a gente cria fóruns, né, para poder discutir melhor o assunto, tentar trazer mais investidores, né, para que eles queiram atender esse nicho que não é um nicho pequeno. A gente sabe, pelo IBGE, o último dado é de 2016, já é um dado muito antigo, mas a gente já tem mais de 50 milhões de pessoas com algum tipo de necessidade especial no Brasil. E essas pessoas que eu estou falando ainda são as pessoas que são que têm algum tipo de deficiência. Mas como a Ingrid falou para a gente agora, necessidade especial não é só da pessoa que tem deficiência, mas também da pessoa que não tem ali, não se encontra no padrão, que não é muito Sim. padronizado brasileiro.
Então, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, que a gente entre em contato com vocês. E a gente se encontra em algum momento aí no futuro com novos projetos. A gente vai voltar e vai falar mais um pouquinho sobre moda inclusiva para vocês. Então, um beijo para vocês, tenham um ótimo final de semana e até mais. Semana que vem temos outra live. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.